Oi, eu sou o Gabriel, psicólogo, e eu quero falar com vocês sobre 5 transtornos silenciosos que normalmente as pessoas não percebem que são de fato transtornos psiquiátricos. E no número 5 dessa lista, eu quero pontuar os transtornos de adicção, especialmente a questão do álcool e do cigarro. Muitas pessoas não percebem que esse é um transtorno psicológico e, portanto, não tratam como tal. Alcoolismo hoje é uma epidemia e está fazendo parte de nossas vidas, e a gente tem um elemento cultural, a naturalização do álcool e do cigarro no contexto da juventude. Propaganda, mídia, e isso não tá legal. Muita gente não percebe isso como um transtorno e, portanto, eu coloquei como número 5 da nossa lista. Número 4, depressão masculina. Homens não se cuidam, isso é um fato, portanto morrem mais que as mulheres. As unidades de saúde, isso a gente observa muito. Doenças evitáveis como diabetes, hipertensão, entre outras, costumam afetar muito a população masculina, especialmente porque eles não têm rotina de cuidado, negligenciam a própria saúde. Muito se dá em função da cultura, aquilo que é socialmente esperado de homens. Então, homens tomem juízo. E sobre a depressão masculina, uma curiosidade. Muitas vezes ela pode vir disfarçada de uma raiva, de um mal-estar. A gente tem que sempre lembrar que depressão está muito mais nesse polo de estou perdendo o prazer de viver, prazer pelas coisas, do que melancolia, tristeza. E quando aparece melancolia e tristeza, normalmente homens não expressam isso como melancolia ou tristeza. Eles costumam dar outra roupagem socialmente mais aceita. Uma aceitação que só existe na cabeça dos machões por aí. Depressão masculina costuma causar muito estrago e lá na frente pode estar associado a outros problemas, como uso de substância, violência, exposição a comportamento de risco, entre outros. E essa foi o número 4 dessa lista, top 4. Vamos para o número 3 da lista, que normalmente as pessoas não percebem que é um transtorno psiquiátrico. Eu vou colocar os transtornos corporais, ou melhor, os transtornos do sono. Transtornos do sono costumam causar grande estrago na vida das pessoas e muita gente não percebe. Por exemplo, eu já vi na clínica pessoas com, por exemplo, sintoma de depressão, mas tinha sinusite, portanto não dormia, não ciclava direito. Conheci pessoas que, por exemplo, desenvolveram insônia e por ter insônia desenvolveram um quadro de ansiedade. Pessoas que, por exemplo, tinham problema na questão do fechamento da glote, questão inflamatória, alérgica, e portanto não tinham qualidade de sono. Perda da qualidade de sono implica em perda da qualidade de vida. Portanto, fiquem ligados. Número 2 dessa lista, eu vou colocar os transtornos... Vou colocar, e essa é uma lista minha, transtorno borderline. Por quê? Transtorno de personalidade. Entre eles e principalmente o transtorno borderline. Porque muita gente, essas pessoas tendem a ser tratadas como pessoas difíceis. O transtorno borderline tem um padrão instável nos afetos, afeta toda a vida familiar, a vida social, e muita gente acaba não percebendo isso como um transtorno. Se naturaliza aquele tipão da pessoa. O que é o transtorno borderline? É uma pessoa que se vincula muito rápido e de repente ela tem rompantes e destrói essas relações. São pessoas que têm uma visão dos outros como ou muito próximas ou minhas inimigas, ou estão comigo ou não estão. Então, o transtorno borderline é um transtorno que afeta a maneira como a pessoa enxerga as relações sociais. É um transtorno onde existe um componente de manipulação muito forte. E são pessoas com uma miopia do ponto de vista social. Elas não conseguem enxergar de uma maneira colorida a vida. Ou é muito preto ou muito branco. São pessoas que têm inclusive, estão muito associadas a pessoas ruins. Então, transtorno borderline. Quem não entendeu se a explicação for precária, pesquisa, dá uma olhada no Google aí. E eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Coloca aqui embaixo. Coloca o vídeo sobre o borderline. Aí eu vou fazer toda uma explicação sobre a tipologia, a etiologia, os critérios diagnósticos, enfim. Vamos lá. E número 1 dessa lista. Número 1, transtorno afetivo bipolar. Por que eu coloquei esse como o principal transtorno não diagnosticado? Porque esse é um dos transtornos que mais incapacitam as pessoas para a vida. Está entre a depressão e
esquizofrenia, por assim dizer. Então, é um tipo de transtorno que costuma fazer com que a pessoa tenha quadros de mania, de euforia muito fortes e que fazem com que a pessoa se envolva em comportamento de risco. Então, às vezes, no período de mania, a pessoa pode comprar coisas que ela não pode pagar, ela pode cometer erros do ponto de vista do trânsito, ter uma direção, uma conduta perigosa, ela pode ter outras condutas de risco, como o sexo sem preservativo, como, por exemplo, promiscuidade, como, por exemplo, se envolver com pessoas com quais ela não se envolveria normalmente, entre outros tantos comportamentos. Muita gente confunde transtorno bipolar com transtorno de raiva. Bipolar é aquela pessoa que é explosiva. Não, esse não é o bipolar. O bipolar é uma pessoa que tem quadros de mania seguidos por um quadro de depressão. E para a gente diagnosticar isso, a gente tem que lembrar que tem um critério muito específico, que é o tempo de duração dessas crises dentro de um ciclo mais ou menos aí de 2 anos. Então a gente tem que perceber uma repetição desses padrões. É claro que tem tipologias diferentes e a gente precisa entender que cada tipo de transtorno é diferente. Então, beleza? Esse foi o top 5 dos transtornos psicológicos que não são percebidos como transtornos psicológicos. Valeu!